A volta da Chevrolet de luxo com carros elétricos e uma estratégia de eletrificação que terá até produtos chineses. O vídeo de agora é com o Equinox 100% elétrico, mas calma, não é pra gente só falar dele não, é pra gente falar dele, mas também conversar sobre uma estratégia de eletrificação da Chevrolet que promete ser muito curiosa para o Brasil. Bom, vocês sabem, estamos aqui na Electricar BR, o seu canal de elétricos e híbridos, e o único em que você vai ver uma avaliação de um 100% elétrico, já com ele carregando. Mas a ideia de tudo é primeiro trazer um pouco do que é esse conceito de eletrificação, em que, se você acompanha o mercado brasileiro em 2024, você deve ter visto que a Chevrolet lançou tanto o Equinox como o Blazer, ambos elétricos e para um segmento de carros caros, carros acima dos R$400 mil. Mas que, antes de tudo, eles têm como princípio algo que eu acho muito atrativo, eu acho que é um dos principais pilares de carro elétrico. Eles têm autonomia. Ambos, pelos testes do Inmetro, o mais rigoroso hoje no Brasil, passam de 440 km. 443 km aqui, 481 km no Blazer. E sim, isso no caso do Blazer até é a segunda maior autonomia de carro elétrico do Brasil. E que já começa a adiantar um pouco do que é esse conceito de eletrificação da Chevrolet, em que ela basicamente se resume na utilização da plataforma Ultium da GM. Você não conhece esse significado? A GM apresentou há alguns anos uma plataforma dela dedicada para veículos elétricos e que poderia fazer muitos carros. É a mesma plataforma aqui no Equinox, é a mesma plataforma no Blazer, é a mesma plataforma no Cadillac Lyriq e, pasmem, é a mesma plataforma até do Hummer elétrico. Sim, o Hummer que tem 4 toneladas e compartilha a plataforma aqui com o Equinox. Na prática, o que isso significa para você, cliente? Um carro que é concebido para ser elétrico, numa plataforma que sabe lidar bem com peso de bateria e que é um carro que consegue ser econômico e ter autonomia. Bom, de visual, se você não notou nada de diferente, já pode ver que, como ele é um elétrico de muita autonomia, ele é um elétrico também que tem isso aqui, ó, muito entre eixos. E veja que eu tô com a chave no bolso, eu chego perto, ele já abriu a maçaneta. Mas ele tem muito entre eixos justamente para caber uma grande bateria, em que aqui a gente tem 85 kWh de capacidade. Na prática, é mais que o dobro da bateria de um BYD Dolphin, ou seja, tem quase 2 baterias de um Dolphin aqui no Equinox. Entre outras coisas, esse entre-eixos comprido faz o carro também ser comprido. Visualmente, vocês já puderam ter uma palhinha, mas bora analisar com calma o que a GM quis aqui. A ideia, obviamente, foi mesclar um visual moderno, um visual nitidamente um pouco mais clean, mas também com uma proposta de eletrificação, ou seja, todo o detalhe do carro, isso é fácil de ver, é muito pensado para ser um carro aerodinâmico e que o design não prejudica a autonomia. Então bora de início. Olha aqui na frente, como vocês podem ver, ó, essa é a frente, até quase não lembrando em nada um Equinox gasolina. Na prática é só a gravata que é igual. E o primeiro detalhe mais futurista tá aqui, ó. A Chevrolet colocou um LED de ponta a ponta que fica até atrás aqui do próprio logo da querida gravatinha e que preenche o visual do carro. Na parte aqui inferior tem o Full LED, e que aí é um Full LED principal, em que aqui não é aqui que está o farol principal, mas é aqui na parte de baixo. E aí, quando eu afasto e você avalia todo o design, ele segue exatamente a linha de fazer frentes mais fechadas, mais clean, pensando aí em aerodinâmica, e também lembrando que não tem um motor aqui a combustão grande que necessita de refrigeração. A maior refrigeração de um elétrico, e se você acompanha aqui você sabe, ela fica aqui na parte inferior,
que é onde eu preciso de entrada de ar em grande quantidade para manter a temperatura da bateria sempre ideal para o uso. Mas calma, não é só aí não. Se por ser um carro norte-americano ele tem já aqui uma iluminação lateral obrigatória por lei, você também pode ver que na própria roda, ó, ela é significativamente fechada, e aqui ó, nada de calota, mas ela é bem fechada por autonomia. A passagem aqui eficiente do ar faz com que a autonomia do carro aumente e o carro consiga chegar mais longe. Veja que o próprio pneu, ó, tem um símbolo aqui de som, porque ele é um pneu silencioso. O que acontece? O carro elétrico, ele é um carro que, como ele já tem muito menos ruído, barulho, ele faz muito mais barulho, você escuta muito mais o barulho da rodagem dos pneus. Então aqui tem pneus também de elétrico. Outro detalhe nítido é a maçaneta, que é uma maçaneta embutida. Quando eu tranco, ela fecha, e quando eu aperto, ó, ela abre, justamente por questões de eficiência. E aí, todo o visual do carro, como eu mencionei para vocês, a gente tem uma bateria grande na parte inferior, que faz com que o entre-eixo seja grande. E aí na traseira, com detalhes que até tem um estilo aqui de spoiler, mas na prática não é um spoiler, né? E esse visual também, segundo eles, aerodinamicamente pensado, com os conhecidos LEDs de ponta a ponta aqui na traseira, e que na noite, até agora tá claro, difícil ver, mas ele é todo pontilhado e tem umas funções de apresentação que ficam bem bonitas. De visual, eu arrisco dizer, e depois de mais de 1.500 km com esse carro em 2 semanas, que todo mundo gosta. Galera vê principalmente de noite, quando você tá com o carro, que ele tem um LED grande de ponta a ponta que chama muita atenção e todo mundo fica com aquela cara: que carro é esse que tá passando? Então é mais ou menos essa a primeira definição de visual do Equinox. Mas bom, bora para agora a nossa análise eletrificada, característica aqui da Electricar BR. E uma análise eletrificada porque você sabe que o foco aqui é eletrificação, e a gente já começa o vídeo com o carro conectado no carregador. Mas a principal questão que eu queria abordar aqui é que no caso do Equinox, a Chevrolet trabalhou algumas coisas que eu acho muito positivas em um carro elétrico. É o seguinte: velocidades de recarga de início. Esse é um carro que em casa ele recarrega na casa de 5 horas, 4 horas e meia, 5 horas de 0 a 100. É muito rápido. Por quê? Porque ele suporta muita energia. Veja que eu tenho até aqui na própria chave do veículo, ó, um botão para abrir o carregador. E nesse carregador aqui AC, que é o carregador de corrente alternada, ele recebe até 22 kW de energia. Isso na prática significa que é um carro que ele em casa já carrega muito mais rápido que a média, como já acontece com o Renault Zoe, acontece com o Zeekr 001 que eu testei, e acontece com o Porsche elétrico Taycan e os Audi também, em que o carro ele tem os 85 kWh de bateria, e aí, como você bem lembra, 85 se entra 22 por hora. Pensa que é como se eu tivesse aqui um tanque de 85 litros que entra 22 litros por hora. Eu tenho uma recarga aí de cerca de 4 horas em casa. É bom. Se ele carregasse no máximo até 11, como acontece com carros da Volvo, por exemplo, BMW, alguns, ele já demoraria o dobro. Então essa recarga já vai para quase 8 horas. E se ele recarregasse no máximo que recarrega um Dolphin, que sim, sejamos honestos, tem bateria menor, então acaba o impacto da recarga mais lenta não ser tão grande, ele já de 8 horas demoraria aí mais de 13, 14. Então essa é a conta. Na recarga rápida, até o número não surpreende tanto. Aí ele já tem aqui o conector na parte de baixo, tipo europeu CCS2, e ele recarrega em até 150 kW. O que é suficiente para você num carregador rápido, aqueles de estrada, conseguir recarregar 80% da bateria em 40 minutos. Que vale lembrar que sim, tem que ter um bom carregador para isso. E aí, junto disso tudo, desse conglomerado, a bateria de 85 kWh de tecnologia de NCM, bateria essa que compõe junto à plataforma Ultium, e é essa tecnologia que as marcas ocidentais de carro, Chevrolet, BMW e várias outras mais focaram, que consegue uma boa autonomia.
Como eu falei, são 443 quilômetros pelo Inmetro e mais de 500 no teste norte-americano, que não é o WLTP. Se você acompanha um pouco, você já deve ter ouvido falar que existem testes de autonomia, em que o mais famoso é o WLTP, mas existe nos Estados Unidos um outro, que é quase como o nosso Inmetro, chamado EPA. Nesse EPA norte-americano, esse carro faz mais autonomia que no Inmetro, ele pode chegar em até 513. Claro, o Inmetro ele é mais pessimista, ele acaba batendo mais com uma realidade de um ritmo de viagem em estrada normal, de muitas pessoas que andam mais rápido, mas é sempre bom você saber que se perto do mínimo é 440, se andar mais rápido ainda que o limite faz ali casa de 400, mas se andar devagar pode fazer até 500. Uso urbano, te garanto, demora até para carregar o carro. Então esse é um pouco da nossa análise eletrificada, sempre lembrando que aqui nosso parceiro de carregadores para você poder comprar um carregador com preço justo e garantia no Brasil é a GreenV. A GreenV se estende junto com o cupom EletricarBR, mas principalmente tem carregadores do tipo portátil na casa de R$1.000, carregadores mais potentes por R$2.000. Também possui instalação no Brasil todo. Aqui é meu parceiro há 2 anos, o carregador está há 2 anos aqui e é uma bela dica, principalmente pelo porte, pelo tempo de empresa, para você instalar o seu carregador, comprar um carregador com desconto. Tem desconto aqui no cupom EletricarBR. Mas bom, bora dar uma olhada dentro, né? E ó, não tem como não começar o vídeo mostrando a maçaneta. Logo que eu chego perto do veículo, ela já abre. E aí, esse é o nosso visual interno. Aqui a marca quis inventar bastante coisa diferente. Então ó, não tem botão de ligar. O carro, para ligar, basta eu pisar no freio. E aí logo que eu piso no freio, o carro já está ligado. E aí ele tem alguns avisos de cinto, de segurança. Aqui a marca quis fazer diferente, como até a própria Volkswagen fez com os elétricos dela, o ID.4, em que você não precisa ter botão de ligar. Pisou no freio, o carro já liga. Ele até sim tem na mídia uma opção para, se eu quiser desligar fora desse padrão, mas se você sair do carro e trancar, ele já desliga. Na prática, aqui fica mais um comentário sobre eletrificação. Os carros elétricos, eles são carros em que você tem um gasto de energia muito pequeno quando ele está aqui parado, só com o ar ligado. Ou seja, não tem muito problema dele demorar um pouco mais para ligar ou não, ou para desligar, como no carro combustão. Mas bom, bora dar uma olhada. Visualmente esse é o design. Aqui, quando a gente for dirigir o carro, eu vou comentar mais com vocês, mas a dirigibilidade é totalmente diferente de um carro europeu ou de outros produtos, e a ideia da marca é ser algo distinto. Em que a primeira coisa que você vai ver é o volante, com a conhecida gravata, mas um visual um pouquinho mais esportivo. Em que de um lado eu tenho as teclas aqui para eu mexer na tela superior aqui, eu tenho algumas configurações de layout, economia e tal. Uma tecla para eu mexer em música, e aí eu tenho YouTube Music, FM, aquecimento de banco, o comando de voz que é Google, então é bem legal, porque eu peço para o próprio Google pesquisar alguma coisa ou me levar para o destino. E aqui os detalhes do sistema semi-autônomo, que tem alguns poréns, mas eu comento com vocês na estrada. Detalhe legal, novamente falando em eletrificação, os elétricos da GM têm um botão atrás do volante, que basicamente é o freio motor. Quando eu clico, ele começa a carregar a bateria, mas de freio motor. Então, às vezes, para se chegar numa lombada, é legal, porque você começa a calcular, pensa que você está saindo de casa, você começa a calcular para você pressionar, e aí naquela lombada você freia sem gastar pastilha quase nunca. Atrás do volante também tem botão de volume, do outro lado tem botão de aqui passar rádios e tal. No painel, o painel eu demorei um pouco para entender como ele funciona, mas ele é até muito prático porque ele só é esse botão, você vai trocando entre telas. E aí ele mostra aqui o uso de energia, aqui ele está mostrando 1 kW, depois 0, porque o carro está com o ar ligado, então ele consome, daí depois entra a energia do carregador e por aí vai. E do outro, ó, ele me mostra aqui a velocidade com o percentual de bateria. Veja que agora com 77%, que foi o que eu configurei, ó, ele me dá 340 km, sendo que esses 340 km são reais, porque eu estava andando com o carro, então ele já se adequou com o carro.
Visualmente, esse é o estilo. O Equinox no mercado norte-americano, ele não é um carro tão de topo como a marca traz aqui. Então ele tem o seu couro, ele tem um acabamento ok, mas não é nada totalmente fora do normal. Não é um carro extremamente luxuoso aqui de interior. Já vem com esse detalhe aqui em preto com azul. Confesso que no primeiro momento eu achei diferente, mas hoje eu acho bem bonito. Ali um retrovisor com desembaçador dos dois lados e também o detector de ponto cego. Freio de mão não precisa, né? É um botãozinho aqui do freio eletrônico caso você queira acionar. Quando clica no P ele já aciona. Leitor de faixa, auto hold, botão para abrir porta-malas. E a tela? Bom, olha aí. Olha que show. Essa tela aqui é a nova da GM, que eu tenho aqui de tela 17 polegadas. E num primeiro momento, também novamente, como muita coisa no carro, ele é muito voltado para o estilo e para o gosto do norte-americano. Mas depois que você acostuma, fica legal. Em que de início eu já tenho aqui o GPS Google. Você consegue ver todas as informações. E o principal, por exemplo, se eu quiser ir até o centro de Curitiba, ele me mostra com quanto eu chego. Mas aí eu tenho de forma até bem prática, e que está vindo nos Chevrolets atuais, e vocês vão perceber que é fácil de acostumar, um menu. E eu tenho aqui os botões: status do veículo, pressão de pneu, volta. Modo de condução, seleciona, volta. Assistente de voz, aqui uma loja de aplicativos, que eu já vou comentar uma polêmica, que o carro não tem CarPlay justamente porque a Chevrolet quer que você use aplicativos direto no carro, como se ele fosse o teu iPhone. E se você questionar, esse também é o cenário que acontece já com a Tesla. Roteia Wi-Fi, tem câmera 360 ok, cumpre com aquilo que tem que cumprir, mostra as rodas como é bem útil. E aí eu posso ir baixando aplicativos, como eu já baixei Spotify, Waze, YouTube Music. E aí sem CarPlay, mas com a internet do carro, eu tenho as funções do CarPlay. É isso que a Chevrolet quer te mostrar. Temos questões curiosas, né? Tem aquecimento de banco, mas não tem ar de 2 zonas. A versão para o Brasil não trouxeram. Tem aqui os ajustes de ar-condicionado, que é botão. Muita gente fala, poxa, que ruim, os carros não tem mais botão. Aqui tem botão, então também é legal, confesso que acho prático. Eu lido bem com os carros que não tem botão, como os Volvo, mas acho prático. 2 USB-Cs aqui na frente, tem 2 atrás. Aqui tem o carregador por indução. Querem ver como é que é o carregador de indução? Você já viu? Dá uma olhada. Olha lá. Basicamente tem uma base lá que carrega por indução. Mas que a Chevrolet já colocou aqui, ó, um ar-condicionado. Tem uma saída de ar, então também você consegue usar de boa. Porta-objetos, sem muito segredo. Porta-objetos ali na parte de baixo. E aqui, ó, eu tenho uma gavetinha, consigo botar as coisas, controle e tal, como manda o figurino. De visual, esse é o estilo de bancos, ó. Estilo de bancos bem sóbrio. Ele até tem uma opção lá nos Estados Unidos mais esportiva, mas que não veio. E o teto panorâmico, aí com um detalhe que eu pessoalmente vou elogiar, que é ter abertura. Tem tanto carro que tá vindo sem abertura, e não é legal, ó, você poder abrir o teto solar. É mais útil que um teto que você não pode abrir, né? O que você me diz? Eu pelo menos acho. Aí por fim, aqui na parte superior tem o Chevrolet OnStar, que é até uma função que pouca gente menciona, que tem também nos Volvos, Volvo OnCall, mas que na minha opinião é muito legal, porque além de ter Wi-Fi, você tem pessoas para te ajudar. Se você fizer uma colisão com o veículo, tem o SOS que já chama ali polícia, chama emergência. E poxa, é sim um motivo que merece atenção na hora de comprar um carro, não merece? Agora bora olhar aqui atrás. Como eu falei, o entre-eixos é de quase 3 metros para caber a bateria. Na prática aí é 2.9. E olha como é que fica. Sim, o espaço é bom. Essa plataforma Ultium da GM conseguiu deixar o assoalho mais plano que o de muitos outros carros europeus, que mesmo com plataformas dedicadas não ficou tão plano assim o assoalho. E olha pra cabeça. A cabeça tá ok. Para espaço de perna tá ok também. Temos pênaltis, né? O acabamento aqui não veio confortável como ele deveria vir para um carro desse segmento. Mas aqui embaixo veio e, enfim, dependendo do teu nível de exigência, tem que avaliar o que você prioriza no veículo. Aqui detalhe em azul, aqui o detalhe em preto. Esse é o estilo do Equinox. Espaço não falta. Até depois a gente fala mais sobre o tema,
mas é justamente essa atmosfera de carro norte-americano que cabe todo mundo, que é grande, que é um dos detalhes mais notáveis do Equinox. Você dirige ele com uma proposta nitidamente de conforto e de espaço que, na minha opinião, mostra para que o carro é feito. Não é o carro elétrico europeu que qualquer SUV é feito para você acelerar. Temos um bom porta-malas, e aí até não esqueci de organizar, mas estão os meus carregadores portáteis, porque eu viajei com esse carro, então não tem como não ter carregador portátil. Mas aqui um espaço na parte inferior. E bom, um carro que sinceramente tá aí para mostrar como é um elétrico espaçoso. No final do vídeo eu vou comentar com você exatamente um pouco do que é essa estratégia de eletrificação da GM, que no Brasil ela parece ser muito atrativa e parece que vai ter coisas muito interessantes, mas deixa a gente antes dar uma volta e aí eu comento um pouco sobre a proposta do carro, se compensa, não compensa, mas principalmente, e aí o motivo mais interessante dessa estratégia de eletrificação da GM. E depois de muitas análises, vou ser sincero, eu acho que a gente tem aí boas coisas pela frente. Não tem um capô aqui, tem os dispositivos do motor elétrico, em que vale você lembrar que a gente tem bateria 12 volts. Talvez você me pergunte, por que tem bateria 12 volts em carro elétrico? Simples. Para ligar a iluminação, ligar a rádio, algumas funções, não tem sentido você usar a bateria do próprio carro, que trabalha uma tensão super alta para isso. Então por isso tem 12 volts. Fluido de refrigeração de baterias, porque tem que controlar a temperatura de bateria igual controla a temperatura de motor gasolina. Aqui em laranja a gente tem todos os componentes do motor, porque a gente tem várias coisas envolvidas aqui, né? Vai ter carregador de bordo, vai ter o sistema para transformar a energia alternada, a corrente, né, alternada em corrente contínua, trabalhar com a bateria. E fluido de freio tem que ter. O carro freia a maior parte do tempo com o motor elétrico, e eu vou mostrar isso para vocês agora dirigindo, mas tem que ter o fluido. Visualmente, esse é o carro. Ele cumpre com grande parte da sopa de letrinhas. Tem ADAS, ele tem os sistemas aqui, farol Full LED, tem farol automático, tem leitor de faixa, tem ali detector de colisão, tem abertura sem chave, tem retrovisor com aquecimento, tem uma boa recarga, principalmente tem uma boa autonomia, tem mala elétrica, banco do motorista elétrico. Faltou pouca coisa, faltou o banco do passageiro elétrico ali, podia ter, faltou ali ar dual zone. Acho que é o que eu mais notei, essa individualização do carro. De resto, tá cumprindo o pacote. São 292 cavalos, 0 a 100 aí na casa de 5,8 segundos divulgado. Esse é um número que eu confesso que eu quero ver na prática se vai rolar. E, bom, esse é um pouco do Equinox AWD. Lembrando, tem tração nas 4, motor elétrico na frente e atrás, diferente do Blazer, que é até mais econômico o Blazer só com motor elétrico atrás, mas acho que a Chevrolet não quis deixar de oferecer um elétrico com tração nas 4 para o mercado brasileiro. Bom, bora dar uma volta agora, ver o que a gente conclui desse passeio. Aí eu quero falar com você sobre a estratégia de elétricos da GM, o que tem para vir, e também eu quero falar com você sobre a situação desse carro aqui no mercado, que sim, tem pontos positivos e pontos negativos. Para ligar, você pisa no freio, com a chave no bolso, ele vai ligar a tela. Curiosidade é o seguinte, se eu não tiver com o cinto, ó, eu não consigo nem engatar a marcha. Então eu tenho que botar o cinto, e aí a Chevrolet quis trazer acho que uma inspiração nos carros antigos norte-americanos. E ó, para eu engatar o drive, eu preciso puxar, ó, eu puxo, coloco para baixo, exatamente como era com os carros mais antigos, né? Lembra dos manuais até que tinha aquela na marcha? Então, visualmente esse é o estilo do carro. Eu tenho alguns modos de condução, tem o modo normal, modo esportivo, neve e gelo, né? Que basicamente o normal o carro fica mais manso e o esportivo o carro vem com aquela força mais acentuada. Dá para perceber que o motor elétrico dele fica mais pronto para acelerar mesmo, né? E o neve e gelo, para quem tem curiosidade, o carro fica mais tranquilo, mais suave, ele fica mais lento, justamente porque ele quer evitar o escorregamento. Então,
Vamos sair aqui no normal pra gente dar uma volta. Como vocês viram do lado externo, o principal detalhe que dá pra gente perceber aqui é que o carro é focado em conforto. Ele é focado em ter suspensão bem macia, bem tranquila, e todo o acerto de direção do carro é confortável. Assim, eu arrisco dizer que a marca não quis fazer em nenhum momento esse aqui ser um carro mais esportivo. A ideia sempre foi ser um carro bem mais pro conforto, tanto em suspensão, como autonomia, como em uso, todos os detalhes. Um detalhe interessante, o volante, mesmo na empunhadura, ele parece um pouco maior, ele também tem, aqui é um pouco mais grosso. Então isso é muito nítido quando você está dirigindo o carro, que você tem uma posição de dirigir e um estilo de volante bem diferente que o normal. Outra característica totalmente presente, que na minha opinião se torna característica do carro, é isso aqui, ó. Você tem um modo que é a condução e um pedal. Isso aqui em inglês é chamado de one pedal, em que basicamente você tem a condução com um pé. Então quando eu acelero, obviamente ele acelera, mas quando eu tiro o pé, ele começa a carregar a bateria. Por quê? Porque a ideia é que você abandone o sistema de freios e você consiga misturar apenas o motor elétrico, tanto para acelerar como para frear. Isso eu acho super legal, eu acho uma característica de elétrico bacana. Nem todo carro tem, os chineses não são muito chegados nessa função, mas se você pegar esse carro aqui tem, se você pegar um BMW tem também. Como vocês estão vendo, silêncio absoluto. Quando eu ponho no esportivo, ele ainda sai um som mais de esportivo no alto-falante. Quando a gente fizer o 0 a 100, vocês vão perceber. E aqui na tela, a gente até tem uma boa demonstração, ó, de tudo que acontece. Veja que quando tá para baixo o ponteiro, ele tá carregando a bateria, e quando eu acelero, ó, ele tá acelerando, né? Ele tá usando a energia do motor. E como no carro elétrico é tudo quilowatt, aqui ele tá, ó, 100, 70, 80. É como se a gente tivesse a nossa potência. Se fosse em cavalos, já tá dando ali tantos cavalos, é um pouco mais, né? E aqui ele marca em quilowatt. O carro tem 292 cavalos, então em quilowatt ele vai dar os seus 230, por aí. Novamente, como eu falei, todo o acerto do carro aqui é total para conforto. Então mesmo seta, barulho, vários detalhes são confortáveis. E uma característica que está sendo muito marcante para mim dele são os sistemas semi-autônomos. Ele é muito ativo. Esse carro aqui, pedestre, ele freia muito forte. Quando você está com o sistema semi-autônomo, ele se detectar algum carro, ele já freia na hora. Ou de traseiro, que quando você está dando ré e tem algum carro atrás, ele também freia muito forte se alguém estiver passando. Isso me surpreendeu, eu não me lembrava que os carros norte-americanos, como esse aqui, né, o Chevrolet, eles eram tão fortes nesse aspecto. A gente sabe que a Volvo é um pouco forte também, os sistemas são bem ativos, mas os norte-americanos, confesso que foi um detalhe que também posso dizer que é uma característica desse carro. Dirigindo, o que não é uma característica é aquela patada forte de elétrico. Sabe um Volvo C40 de 400 cavalos que se acelera, o carro já sai super forte? Isso aqui não é o objetivo. Até se eu acelero tudo, vocês vão ver no 0 a 100, ele entrega sim a potência. Mas o intuito do Equinox foi ser um carro confortável. No caso do Blazer também, até tem opções mais esportivas. E aí esse é um pouco da condução. Outro detalhe que marcou para mim é que eu consigo deixar a câmera ligada a todo momento. Marcas tradicionais não eram conhecidas por liberar esse tipo de função. Outra coisa legal também, que é um carro que eu consigo ter muito aplicativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o GPS do Google, que é ótimo, principalmente por me mostrar com quantos % eu chego de bateria. Mas eu posso usar o Waze se eu quiser. E aí o Waze vai me mostrar aqui radares na própria tela do carro. E esse Waze aqui é um Waze que ele foi baixado na mídia do carro. Eu posso ter o Spotify, eu posso ter o Google Notícias. E a ideia é, como eu comentei para vocês, ter tudo aqui. Mesmo o PlugShare, que é o aplicativo para você encontrar carregadores, que fica uma dica, tá? Aplicativo que se você tem um elétrico, não dá para abandonar. Você pode ver, ó, até ligou aqui, ó, quando liguei o Spotify, mas o PlugShare ele até mostra direto na tela onde é que vão ter carregadores. Olha, me pergunta, como se fosse um telefone mesmo, se eu permito que ele pegue informações do veículo. E aí
ele vai me mostrar carregadores aqui perto da onde eu tô. E aí, agora bora a gente dar uma voltinha na estrada. Dá para desligar controle de tração, mas o carro também é muito seguro, então não é um carro com aquela proposta mais esportiva. Tem pressão de pneus, tem os dados de consumo, tem os dados aqui de recarga, principalmente quando tá carregando, é claro, né? Mas bom, bora dar uma voltinha ali na estrada. Bora de estrada, já coloquei aqui no modo esportivo. Vocês estão vendo que tô a 60 por hora. Se eu acelerar tudo, ó, já saiu ali um pouco do que é o ruído de carro elétrico, né? O som que ele faz nos alto-falantes. E vocês conseguem ter uma ideia da resposta do carro. Vou esperar livrar um pouco aqui pra gente poder fazer algumas retomadas. Mas é muito nítido essa entrega, ó. Se eu acelerar tudo, ele me envia potência e vai. Não é, como eu já bem falei, não é um carro com aquela vocação esportiva de outros elétricos, que os carros, né, saem super rápido, mas ele é muito confortável. E eu acho que dependendo do usuário, quem quiser comprar o carro, eu acho que é isso que busca, ó. Seja que ele mantém velocidade, e se eu quiser viajar 110, 120, 140, até se o cara quiser viajar 150, que é bem acima do limite, né, pessoal? O carro é suave, um carro tranquilo, um carro silencioso. O pneu ali também é um pneu voltado para esse silêncio. Detalhes que não são tão legais, eu comentei já para vocês, eu vou antecipar. Lá nos Estados Unidos, a Chevrolet tem, a GM, né? Ela tem um sistema de hadas chamado Super Cruise e Blue Cruise, é um nome diferente. Que é um sistema que ele tem toda uma linha de LED aqui em cima do volante. Ele avalia quando eu tô olhando na rua, ele segue as faixas e é um sistema bem legal, semi-autônomo. Só que ele não veio pro Brasil. Pro Brasil veio o controle adaptativo, que ele freia e acelera conforme o carro da frente. E veio também o sistema que ele fica centralizando entre as faixas, mas que mais pinga entre as faixas. Ele não é aquele sistema dos Volvo, por exemplo, que o carro vai por conta própria. É um pênalti, né, para um carro desse patamar, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto ele não tem esse sistema, porque a Chevrolet ou ela oferece esse super top lá, ou não oferece. Uma questão que aí a gente precisa avaliar, mas não tem, poderia ter. Sensor de chuva também não tem o sensor de iluminação. Aqui veja que eu tenho o botão de luz direto na tela, né? Mas ele tem o sensor de iluminação automático e tal. Não tem o de chuva, mas é isso que eu queria mencionar. Agora, dinamicamente, você vê que é um carro grande, mas é um carro totalmente voltado para conforto. Mas mesmo assim, ó, carro elétrico, né, pessoal? Carro elétrico, assim, não tem a tendência de faltar potência. Essa é a grande verdade do negócio. O carro elétrico, ele entrega, ó, vamos fazer uma curva aqui. Tem tração integral também, então ele dá segurança na distribuição de força. Pneu silencioso também, não é aquele carro que você entra na curva e ele canta, ó. Até agora um pouquinho, tô acelerando mais, mas ó, dinamicamente super legal. Retoma bem, digamos assim, é um carro elétrico que tem a potência de 292 cavalos, mas com uma entrega suave. Essa é a moral da história. Vocês podem ver que ele está lendo faixa, que ele vai lendo os carros aqui. A ativação dos sistemas é por aqui. Eu ainda tenho um aquecimento de volante, um aquecimento de banco. Agora eu vou parar para fazer o 0 a 100 para vocês e pra gente mostrar como é que ele anda, ver se ele faz os 5.8 segundos de 0 a 100 divulgados. Aí depois a gente troca uma ideia e vai pra conclusão. 0 a 100 então, eu já percebi que é mais rápido eu só acelerar do que eu tentar frear e acelerar, porque não tem launch control. Foi! Ó lá! Me indicou ali, ó, 246 kW 100, que vai totalizar os 292 no boost. Eu falei, o carro anda bem, ó. Se eu quiser acelerar ele vai rodar 120, 130 até mais, mas o foco é conforto. O carro é grande e, na minha visão, a leitura que eu tenho aqui desse carro é aquela leitura de um carro norte-americano, como um Ford Explorer, como um Chevrolet Traverse, grande, focado num conforto de família, mas que tem uma das coisas mais importantes de um carro elétrico, na minha opinião: autonomia. Eu acho que a autonomia é uma coisa que foi prezada aqui. A bateria é grande, a entrega é confortável e estamos bem. Bora agora trocar uma ideia sobre a estratégia de eletrificação da GM
E o que eu diria sobre a compra desse produto aqui ou não? Bora lá! Eis então o Equinox 100% elétrico, em que chegou a nossa hora de trocar uma ideia sobre a proposta desse carro e também conversar sobre esse futuro eletrificado da Chevrolet, que eu tanto comentei aqui e que, bom, acho que vão ter coisas bem legais para você acompanhar. Primeiro, sobre o carro, como vocês viram aí de forma bem direta ao ponto, ele é confortável, ele é um carro focado em ser macio e é um carro que tem uma potência ok. Tem tração nas 4 rodas, tem 292 cavalos. Se você precisa de potência, ele vai te entregar, mas não vai ser aquela pegada super esportiva. Fechou? Combinou, né, galera? Isso é fato. Ao mesmo tempo, a gente tem uma boa autonomia. São aí pelo Inmetro, que é o teste mais rigoroso de autonomia, 443 km. Em que, sim, eu testei e realmente essa é uma faixa de autonomia que você vai conseguir dentro dos limites de estrada. Se quiser ver, dá uma olhada lá no Instagram ElectricarBR e aí você vai conseguir ver o nosso vídeo bate-volta daqui, Curitiba, até Balneário Camboriú e de volta. Lá deu para conferir um pouco de como é esse cenário. Ali eu fui num ritmo mais rápido até para mostrar um pouco de quanto gasta de bateria, mas já fica isso bem nítido. Falando do produto Chevrolet, GM, eu considero essa estratégia de plataforma legal. Eu acho o carro bonito e eu acho que sim, a marca tem aí uma entrega bem legal quando o assunto é eletrificação. Eu acho que ela tem produtos legais. Considerando o mercado norte-americano, eles são sim bem diferentes dos produtos Tesla, mas para quem é consumidor final normal, eu vejo aqui um carro que agrada até mais esse público, porque ele é realmente um estilo bem carro. Tem ali a mídia de um jeito mais tecnológico, mais padrão, o formato de encontrar os botões mais padrão. Ele é um carro que não segue aquela filosofia tão clean de alguns outros carros atuais. Legal? Agora, falando de Chevrolet elétrico no Brasil, antes até da gente falar sobre a compra desse ou não, eu queria trazer aqui um storytelling no sentido de relembrar vocês de algumas coisas. O primeiro ponto é que a Chevrolet lançou já há muitos anos no mundo o que era o Chevrolet elétrico EV1. Esse é um carro que ali na década de 90 foi um carro que ele foi vendido na Califórnia. Vendido não, ele foi alugado por leasing na Califórnia, mas todo mundo teve que devolver os carros. Essa foi a primeira vez que a Chevrolet em massa testou elétricos. E os proprietários, eles adoravam os carros. Todo mundo se viu muito satisfeito. Porém, na época, as tecnologias de bateria e a pressão de concorrência fez com que a marca tirasse o pé da ideia. Hoje, lá ali, alguns 10 anos atrás, se você pesquisar, você vai ver que a Chevrolet lançou o que era o Volt, que era um híbrido, mas ele era também um elétrico, porque ele era um carro elétrico de motor, mas você tinha um motor a gasolina só para gerar energia. Segundo ela, naquele momento ela viu que a ideia era boa, mas que esse formato de híbrido não seria o que ela mais quer no longo prazo. E aí, na sequência, ela lançou o Chevrolet Bolt elétrico, nos Estados Unidos, depois no Brasil. Carro que teve boas vendas, mas enfrentou algumas polêmicas de baterias ali por parte do fornecedor de baterias. Tiveram carros que tiveram que trocar a bateria e, enfim, é um carro que passou por um período turbulento. Só que hoje muita coisa muda. A GM decidiu reestruturar a sua eletrificação com a plataforma Ultium, com modelos como esse Equinox, o Blazer, mas também com os modelos Hammer, os Cadillac, e o foco da marca é esse. Contudo, ela também já entendeu outra coisa. Por mais que o sonho dela, segundo ela mesma, é focar na eletrificação total, 100% elétrico, ela entendeu que híbridos serão um meio do caminho para isso. Então, em mercados como o mercado brasileiro, ela já sinalizou que vai sim ter híbridos para conseguir, numa fase de menos infraestrutura, ter esses carros vendendo. Na China, ela já mostrou um Equinox híbrido também, e a promessa é que ela pode sim vir com esses híbridos, como o Equinox híbrido lá da China para o Brasil. Outros modelos aqui, talvez eletrificações como a que a Fiat já fez, bem simples, né? No Fastback ela pode fazer, mas ela também pode trazer os híbridos plug-in, que
que são mais tecnológicos, a exemplo dos chineses que vocês já estão muito bem acompanhando e vendo por aqui. E aí, para fechar a cereja do bolo, em que a Chevrolet acredita nos elétricos, foca nos elétricos e está trazendo os produtos aí numa escada. Nos Estados Unidos, agora em 2024, ela bateu seu recorde histórico, vendeu 114 mil 100% elétricos só a GM nos Estados Unidos. Então é um número bem expressivo para o mercado norte-americano. Isso aí dá... A Tesla, por exemplo, vende na casa de 600 mil carros no ano. Então a Chevrolet, a GM, né, conseguiu aí uma expressividade boa. A gente tem aqui para o Brasil uma diferença. Em 2024 ela já lançou o Equinox e ela lançou o Blazer no nosso mercado. Só que carros mais caros. Esse aqui é um carro de 433 mil reais. Então esse aqui é um carro sim para um segmento que quem está olhando um carro de luxo, quem está olhando aí um BMW X3, quem está olhando aí talvez um Audi. A gente sabe que existe um prestígio das outras marcas, existe até um pouco mais de requinte, mas a gente sabe que a Chevrolet lançou esse carro para esse segmento. Só que já vazaram fotos de um SUV em testes. Um SUV todo camuflado, que estava em testes e que estava escrito que ele era elétrico na lateral. Por mais que aqui no Brasil esse carro esteja camuflado e em testes, no final do dia ele é o Ruling, que é um elétrico chinês do grupo GM. Ou seja, conseguiram entender o que vai acontecer? A Chevrolet lançou os elétricos vendidos nos Estados Unidos, como o Equinox e Blazer, tem planos de outros, mas ela está testando no Brasil já o elétrico chinês Ruling. E aí, na última semana vazou uma foto desse Ruling com o logo da GM, com a gravata. Ou seja, tudo indica que a Chevrolet vai ter os seus elétricos norte-americanos de topo, como esses aqui, mas que ela está de olho já numa estratégia de trazer os seus carros da marca chinesa, que é dela, da GM, na China, a Ruling. E aí já apareceu um com a logo da Chevrolet. E aí ela também já sinalizou que terá híbrido ou esse ano ou no ano que vem. E ela vai formar um portfólio com elétricos de entrada, com híbridos também e elétricos de topo. Esses rumores continuam porque a GM também fala em trazer a Cadillac como elétrica para o Brasil. E aí essa é uma estratégia que eu também acho boa, porque em meio a tantos carros elétricos que vão ser lançados, trazer uma marca de grife é algo estratégico. E por fim, a GM tem até agora colocado uma ala só de elétricos nas concessionárias Chevrolet, que indica essa eletrificação no Brasil. A marca também divulgou planos de investimento, deve produzir os carros aqui. E a minha opinião sincera é que a gente vai ter carros aí estratégicos da Chevrolet. Por fim, sobre comprar ou não um Equinox, eu diria para você o seguinte: se a tua proposta é espaço, conforto, quer um carro elétrico e quer autonomia, é um carro para você olhar. Mas principalmente pela palavra autonomia. Acho que a autonomia é o que melhor simboliza esse Equinox na tua prática de uso, junto também de espaço, mas autonomia é uma palavra-chave. E sim, é um carro para você olhar no catálogo. Hoje custa 433 mil. Que mais que tem tanto perto desse mesmo preço? Tem o Zeekr, tem um pouco mais de autonomia? Tem. É um carro mais baixo, é um carro bem diferente. Tem os BMW? Tem uma pegada mais esportiva, menos de conforto. Alguns até tem uma autonomia que é mais legal. O X3 tem uma autonomia mais próxima, mas também um pouquinho menos. O X1 já tem uma autonomia bem inferior nessa mesma faixa de preço. Mas aí a gente tem também, em contrapartida, se você pegar a Ford, tem o Mustang, tem uma autonomia inferior também. Então, assim, se você avaliar o que tem no mercado, esse aqui, nesse tamanho, nesse porte, realmente, para quem quer a palavra autonomia, é um carro a ser olhado. Barato? Disputar no segmento de luxo é complexo. São muitos anos em que a Chevrolet já está focando nos carros mais acessíveis no mercado brasileiro, por mais que tenha uma história aí de Ômega, de Opala e por aí vai. Mas é sempre uma nova oportunidade, nem que seja para fazer com uma estratégia de BYD, que trouxe Tan e Ram e depois trouxe carros mais baratos. E aí? Qual a tua visão sobre todas essas situações de mercado e o que pode acontecer? Compraria o Equinox? Curtiu? O que você acha da estratégia de eletrificação? Qual a tua opinião? Comenta aí, se inscreve na Electric Car BR se curtiu o vídeo e bora para os próximos. Valeu!